Talvez quem acompanha as parashiotes de outros rabinos vai ver que tem uma diferença entre a nossa sequência e a sequência deles. Eles estão iniciando, né, que o ano que eles acompanham é esse, e nós já estamos no meio do caminho, porque nós seguimos a ordem bíblica. E por coincidência, que não é uma coincidência, porque está dentro da cronologia, a nossa paraxá dessa semana, a nossa porção, fala sobre o dia da expiação. O versículo 1 do capítulo 16 diz assim: o Senhor falou com Moisés depois que morreu os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da terra. Existe ordem, existem regras, inclusive para nos apresentar diante do Senhor. Nós temos que aprender que o universo, que a criação divina, tem regras. Hoje as pessoas fazem as coisas muito, sabe, de qualquer jeito. E não é assim. Então, olha a situação. Arão tinha perdido seus 2 filhos. Não era fácil, não foi fácil. Foram fulminados, por quê? Nós não sabemos qual foi o erro. A Bíblia não relata, então nós não vamos inventar um erro específico. Mas diz: olha, não entre na minha presença a qualquer momento. O que significa isso? Que nós temos que ter critérios, inclusive para orarmos, para falarmos com Deus. Ah, mas Jonas falou na barriga do peixe. Tudo bem, então entra na barriga do peixe e fala. Não é assim. Nós temos que criar métodos e trabalhar em cima daquilo. É importante que haja ordem. O mundo está numa desordem total. Por que está esta crise, desta doença que está atacando o mundo? Por uma desobediência civil. Os governos não souberam lidar com a situação. As pessoas não estão sabendo lidar com a situação. Então há necessidade de nós começarmos a obedecer regras. E o Senhor aqui diz: olha, não faça isso. No versículo 3: Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com o carneiro como holocausto. Lembra da história que ele fez o bezerro de ouro? Saiu caro para ele. Esse novilho ele tinha que comprar. A quem mais é dado, mais é requerido. Toda vez que ele entrava na presença de Deus, ele tinha que sacrificar o novilho. Por que era aquilo? Para ele não se esquecer do pecado. As pessoas hoje, elas manipulam e não explicam direito a questão do ofertar. O ofertar não é só dinheiro, mas é você também se ofertar você a Deus, se colocar você como uma oferta viva. E para Arão, até o final da história dele, foi caro, por causa do pecado. Então, nós precisamos entender que aquele novilho era para pagar a conta. O carneiro era uma gratidão, uma oferta de gratidão. Então nós precisamos continuar entendendo o porquê Deus exigia isso dele, para que evitasse que outros fizessem o mesmo erro. Então Deus puniu ele com isso, para que outros não continuassem. Você já imaginou quantas vezes por ano ele entrava no templo? Quantos novilhos ele não tinha que sacrificar?
E ele não existia um pé de novilho que ia lá e tirava. Ou ele tinha que ter um plantel ou tinha que comprar para oferecer. Nós sabemos que ele fez aquilo obrigado, porque ele temia perder a vida. Mas ele cometeu um pecado grave. Ele cometeu um pecado grave. Não confiou em Deus. Então ele preferiu ir contra Deus do que perder a vida. Mas Deus iria interceder. E muitas vezes nós acabamos perdendo a nossa vida espiritual por não acreditar em Deus. Ou por estarmos com a nossa mente totalmente contaminada por mentiras, enganos e erros. Eu fiz um vídeo, chama-se "O Covid Matou Deus". Conheço muitos pastores, conheço muitos rabinos, e por incrível que pareça, quem abandonou Deus foi os jovens. As pessoas de meia idade, mais maduras, todas elas estavam querendo voltar a adorar a Deus, a louvar a Deus. Mas os jovens estavam arredios. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, o Covid matou a Deus. Para essas pessoas, praticamente Deus morreu para essas pessoas. E muitas pessoas não vão conseguir retornar. Sabe por quê? Eles acostumaram a viver sem Deus. E você sabia que você acostuma a viver sem Deus? Você acostuma. A tua vida vai ser um horror, vai ser um vazio total. Porque é a coisa mais gostosa que tem você clamar a Deus. Você poder ter a confiança que você vai dobrar o teu joelho e vai pedir. Agora imagina você viver sem Deus. Sem esperança, sem expectativa, sem saber que poderá vir um socorro bem presente. E continuando na Paraxá, nós vemos que ele, no versículo 6, Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então Deus insiste para lembrar que ele errou. E Deus está falando isso com a gente. Você tem que perceber, se você errou, você tem que corrigir. E se lembrar, para não errar novamente. E no caso específico, no dia da expiação, era ofertado um novilho, um cabrito, e era separado 2 bodes. Um bode seria oferecido como sacrifício a Deus. O outro bode seria oferecido a Azazel. Ninguém sabe exatamente o que é ou quem é Azazel. Alguns dizem que era um demônio do deserto. O que se sabe é que se pegava esse bode, que era oferta de sacrifício, de gratidão, de holocausto, oferecia a Deus. E esse outro bode, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e transferia todo o pecado da nação para aquele bode. E aquele bode era levado para o deserto. E lá no deserto ele morreria. Alguns afirmam, porque eu digo que alguns, porque não existe uma definição exatamente desse fato, que ele representa Satanás. Não que Satanás tira o pecado do mundo, mas que Satanás vai levar sobre as suas costas todo o pecado da humanidade que ele provocou. Quando for feito o acerto de contas no fim do milênio, ele será lançado no lago de fogo. E é justamente lá, é essa situação por ele ter levado a humanidade ao pecado, que era simbolicamente levado esse bode. Por que eu estou dizendo desta maneira? E não dizendo, é assim, porque tem que ser isso? Porque nós não podemos determinar coisas que a Bíblia não esclarece com clareza. O achismo é muito perigoso.
Então, a Bíblia dá essa situação. E o que acontecia nesse dia? Toda a nação tinha que jejuar, se vestir de saco, clamar por perdão. Esse era o propósito. Então Deus estabeleceu questões visuais, porque eles viam tudo aquilo, viam aquele sacrifício de animais, viam aquela cena dos bodes, e agora viam também que eles estavam abrindo o seu coração, para mostrar para aquelas pessoas quão terrível é o pecado, quão difícil é o pecado e quão terrível é o pecado. E assim era o dia da expiação, e é o que nós estamos chegando, né? O Yom Kippur é um dos dias mais importantes que nós temos durante o ano. Por quê? O Yom Kippur ele tem uma coisa interessante. Quando você começa, você pensa, vou ter que passar o dia inteiro sem comer, ele já fica preocupado, né? Teve um irmão que chegou agora e falou, não, como é que a gente vai fazer amanhã? Porque eu tenho medo de ficar sem jantar e isso acontecer com todos, acontece com todo mundo. Pelo contrário, quando você começa a praticar o jejum, quando você termina, dá a impressão que você tirou um caminhão das suas costas, dá a impressão que você está leve. Agora, para aqueles que nunca fizeram, então aqui eu vou dar algumas dicas. Deus não quer sacrifício, Deus quer dedicação. Algumas pessoas que têm algum problema de saúde, então não force a situação, vá até onde está. Aquele que não está habituado, faça o máximo para chegar. As primeiras vezes que eu fiz, era uma coisa terrível, uma tortura. Eu sofri o ano inteiro por causa do jejum, De repente a coisa entrou no ritmo, então hoje para mim é uma coisa prazerosa. Também, ontem eu já falei isso na live, vou falar hoje. Muitas pessoas estão chegando agora na congregação, estão conhecendo a Techuvá agora. E alguns começaram a trabalhar agora, outros não se organizaram, né? E aí o que acontece? O que fazer? E aí o que fazer? Nós não podemos exigir que as pessoas façam uma coisa que ela não pode. Existem alguns fatores. Agora, se a pessoa pode fazer, por exemplo, a pessoa pode fazer e não faz, ele peca. Em Atos 15, depois vocês leiam, que hoje eu quero dar um estudo, então não vou ficar lendo, senão a gente não vai dar tempo para dar um estudo, né, para tabernáculos. Em Atos 15, havia uma grande discórdia entre os apóstolos. Estavam discutindo, porque um grupo era um grupo chamado judaizantes, ex-fariseus, que haviam aceitado Yeshua. Eles diziam o seguinte: para fazer parte da nossa congregação, tem que passar pelo todos os sítios de Moisés. Tem que praticar a circuncisão, tem que fazer isso, fazer aquilo. E muitos estavam chegando. E a pessoa chega pisando em ovos. Ela não está preparada, ela não entendeu. Por exemplo, tem muita gente que está entrando na Techuvá, sem o menor conhecimento, e corre lá e faz a circuncisão. Não é assim as coisas. Gálatas 5 diz assim: aquele que se circuncida é obrigado a cumprir toda a Torá. Porque se ele transgredir, a coisa fica difícil. Então o que significa isso? Quando você chega, então você vai aprendendo, você vai conhecendo a palavra, você vai estudando a palavra, você vai colocando a tua vida em ordem, você vai colocando as coisas no seu devido lugar. Você tem um tempo todo para se preparar para as próximas festas, para se preparar para o próximo Yom Kippur. Você não vai perder a tua salvação simplesmente porque você está impossibilitado de cumprir esse mandamento, dentro do que eu estou dizendo. Agora, se é negligência, se é opção, aí é outra situação.
Por exemplo, nós estávamos conversando com o rapaz, ele vai estar aqui com a gente. Ele está vindo do Rio Grande do Sul. E ele disse, olha, eu vou ter que trabalhar. Ele trabalha por conta. Mas eu vou viajar na sexta-feira para vir para cá. E eu não vou conseguir cumprir e honrar o meu compromisso. Por quê? Porque ele conheceu a Techuvá agora. Então como é que eu vou pegar? Não, você tem que vir aqui, porque senão você vai para o inferno. Eu não estou criando leis, não estou autorizando, estou usando o que a Bíblia fala. Então em Atos 15 é o seguinte, nem os nossos pais conseguiram carregar as obrigações que foram impostas. Então não vamos colocar nessas pessoas que estão se achegando agora, isso. Aí ele estabelece ali 4 princípios. Atos 15, vocês estudem lá. 4 princípios. E, aos sábados, vão à sinagoga aprender. É isso que está funcionando. É o que vocês estão fazendo, vocês estão vindo aprender. Então hoje nós vamos tratar de alguns aspectos sobre a questão do batismo, que é uma coisa que deixa as pessoas em dúvida. Então nós vamos trabalhar nesse aspecto. Vamos ver o que a Bíblia fala, não o que eu falo. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então não confie no que eu falo. Faça como os bereanos, confia no que está escrito. Aí nós vamos estar com o coração pronto. Mas continuando dentro da porção de hoje, então nós vemos a necessidade que havia de um ritual severo. Arão tinha que vestir totalmente de linho puro e branco, significando a pureza do Messias. Então havia várias regras. Hoje já não temos mais essas regras. Em primeiro lugar, porque não temos o templo. Não tendo o templo, não dá para fazer aquele sistema de regras de sacrifícios. Mas nós podemos jejuar. Nós podemos orar. Nós podemos pedir a Deus o perdão. A Bíblia diz que são sombras, mas o corpo é de uma cheia. Como está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova ou sábados. Tudo isto são sombras que apontam para o Messias. Tudo que nós fazemos, por exemplo, ao descansar no sábado, nós estamos o quê? Descansando no Messias. Ele é o nosso descanso. Então tudo gira em torno do Messias, tudo isso. Vamos lá. O capítulo 17 vem falando sobre a proibição de comer carne com sangue. Não há muita dificuldade para entender. É muito simples. Você não pode comer carne com sangue. Vocês têm consciência disso? Ou não? Mais ou menos. Então nós temos os irmãos vampiros ali atrás. Né? Eles gostam de um sanguinho, um churicinho, né? Ou seja, no capítulo 17 de Levítico, nos fala que nós não podemos comer o sangue. E o sangue que tirar nós temos que enterrar, porque é no sangue que está a vida. Existe essa proibição. Mas além de ser uma questão espiritual, é uma questão também de saúde. Porque é justamente no sangue que está as doenças. Então quando as pessoas pegam aquela deliciosa picanha boi berrando, sai do sangue, né? Ali pode ter uma série de doenças. Outra coisa, como fazer? Vou comprar comida caché, vou comprar no açougue caché. Você não vai comprar nada, você vai pagar R$50 numa seca. Então é melhor você não mexer com isso. Como é que você faz? Vai ser vegetariano? Não. Então como nós fazemos? Eu compro a carne. Quando eu compro da Swift, tem aquela lojinha da Swift, a deles já é cacherizada porque eles exportam para Israel e para os países árabes. Então ela não tem sangue. Quando você compra no açougue do Zé, que vem 1 quilo de carne, sendo que 800 gramas de sangue, aí o que eu faço? Coloco dentro da água um punhado de sal e deixo lá uns 20 minutos. O sangue desce todo. Aí a carne pode ser consumida. Sai aquela sujeira da água. Sai tudo, a água fica esquisita, fica cebosa. Né? E outra coisa, depois que você acostumou a comer
a carne sem o sangue, você não consegue mais comer o bife com sangue. Fica pegajoso. Então, essa é a questão do sangue. Aí talvez tenha aquela pergunta, mas os testemunhas de Jeová, eles não fazem transfusão, tem alguma coisa a ver? Não, o texto não fala isso. O texto fala em comer o sangue, porque o sangue tem a vida. No caso da transfusão, não existe esse processo de comer. É um processo, né, que hoje é muito criterioso, por sinal. No passado nem era tanto. Muitas pessoas pegaram doenças, hoje já não. Okay? Agora, no capítulo 18, vai falar sobre relações sexuais ilícitas. Então, aqui dá uma lista de todo tipo de sexualidade indevida. Não vamos nos prender a isso, porque aqui é longo. Não pode com a mãe, não pode com o pai, não pode com o filho, não pode com a sogra. Com a sogra não podia mesmo, né? O camarada dele tem que ser apedrejado, né? Então aqui não pode com ninguém. Então tem que ter cuidado, né? Aqui no exército não sei porque escreveu isso. Mas, então aqui no capítulo 18, dá a relação da sexualidade. Como se controlar. Então aqui tem as respostas que as pessoas perguntam, né? No capítulo 19, fala de diversas leis. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Deus chama você para ser santo. E ele se iguala quase a você, que eu sou santo, então tem que ser santo, né? Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. No versículo 3, né? Está tão pequenininho aqui que eu nem enxergo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Presta bem atenção na força desse texto. Respeite, né? Está lá nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, e guarda os meus sábados, porque eu sou o Senhor. Ele ainda bate o carimbo e assina a importância de honrar os pais e mães, né? É o único mandamento que diz que vai prolongar a vida do indivíduo, e ainda ele bate o carimbo dizendo: eu sou. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nós temos uma tendência enorme para a idolatria. É nato do ser humano. Principalmente quando é uma coisa meio desconhecida. Eu tenho visto pessoas que têm vindo para Techuvá, mas eles ficam tão idólatras. Ai, os nossos sábios, olha, o rabino tal falou tal coisa, como se fosse divino. Com todo o respeito que todos merecem, mas normalmente esse indivíduo sequer leu a obra daquela pessoa, sequer conhece a história, mas só porque ele é. Então a idolatria é uma coisa muito perigosa. Idolatram pessoas, outros idolatram objetos, idolatram sonhos, idolatram maridos, esposas, namorados. Então a idolatria é um pecado que Deus repugna, Deus não quer, não é? Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Ou seja, Ele não está exigindo um sacrifício que tire de você alguma coisa, mas que seja uma coisa que vai te gerar alegria, prazer. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse espírito nós temos que ter em nós, porque quando você chegou aqui, você não veio ter encontro comigo, você não veio ter encontro com a Luciene, nem com o Josias. Nós viemos ter um encontro com o Senhor. Então nós temos que ter essa convicção. Quando fizeres a colheita, no versículo 9, quando fizeres a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura,
nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Lembra da Ruth, da história de Ruth? Deus se preocupou com os mais necessitados. Então, nos cantos da propriedade, eles tinham que deixar um pedaço sem colher. Se caísse do carro, não podiam pegar, para que o órfão, a viúva, o necessitado, pudesse ter. Hoje, não somos uma terra agrícola, mas a congregação ela tem uma obrigação. Então, as entradas que entram aqui é para ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, pessoas que precisam. Então, aqueles pequenos recursos que a gente acaba tendo, eu coloquei esses tempos aí, eu comprei algumas cestas básicas. Eu sabia de alguns vizinhos aqui que estavam desempregados, sem trabalho, e entreguei para eles. Levei a cesta básica. É a nossa obrigação ajudar o necessitado. Você não precisa que a pessoa venha te pedir. Eu sabia. Compreende? Então, Deus instituiu esse mandamento justamente para isso. Para que a gente aprenda a ser pessoas boas, a cuidar das pessoas. Não é? Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando-se o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima, nem roube o seu próximo. Não retenha até amanhã, no dia seguinte, o pagamento de um diarista. Olha que até nisso Deus se preocupou. O pagamento cai no sábado. Aí na sexta-feira você, em vez de pagar, você vai pagar só na segunda. Não faça isso não. Pague. Deus se preocupava com o necessitado, Deus se preocupa com o mais fraco. Então é uma lição que nós temos que aprender. Não é? Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço na frente do cego. Mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. O que significa isso aqui? Não amaldiçoe o surdo. O surdo não vai ouvir. E não coloque pedra na frente do cego. O que significa isso? Alguém pode me ajudar a interpretar esse texto? Acho um pouco com bullying, né? Com tirar sarro, né? Ô surdo! Não zombe das pessoas. Não atrapalhe a vida das pessoas. Né? Seja, sabe? E tem pessoas que vivem atrapalhando os outros. Né? Tem pessoas que são especializadas em atrapalhar a vida dos outros. Não faça isso. Então você percebe que Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Você percebeu que nós estamos fazendo uma geral, Deus está falando de tudo. Da questão do sacrifício, da questão das relações sexuais, das questões da convivência diária, de trabalho, de dinheiro, né? De bullying, como ele disse. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procure a vingança. Nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Nós sabemos que o rancor causa câncer. Pessoas rancorosas, elas têm mais tendência para ter câncer. Eu já sabia disso. Não faça isso. Tem algum problema, alguma discórdia? Sabe o que você faz? Tenta resolver. Porque às vezes não é nem aquilo. Às vezes você criou um cavalo de batalha e não existe aquilo. A pessoa não está pensando aquilo. Então resolva. Deus é bem prático. Resolva essas situações. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo com a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Outra coisa interessante, não cruze diferentes espécies de animais. Não se pode fazer esse estudamento. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Também, essas coisas que eles fazem aí, de misturar, não se pode. É problemático isso. Tá? Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Continuando, vamos para frente agora. Isso aí está me matando. Não comam nada com sangue. Outra coisa, não pratiquem adivinhação
e nem feitiçaria. Eu estou lendo no versículo 26. A maioria das igrejas por aí chamam, lá tem o profeta. Não é profeta, é adivinho. Olha, o senhor tem alguma palavra para mim? Tem alguma coisa para mim? Isso é adivinhação, isso é pecado. Não podemos ir atrás disso. E é interessante, né, irmão, que é colocado junto com o conversando. Exatamente. Ou seja, muito provavelmente na época, os adivinhos, os feiticeiros, eles comiam sangue, eles bebiam sangue, né? Sangue para fazer isso. Para fazer esse ritual. Interessante isso, você percebe, né? Outra coisa, não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas das barbas. Usando esse texto, então as pessoas deixam o barba desse tamanho e não faz. Aqui nós temos que explicar o que acontecia. Os sacerdotes, eles colocavam a tigelinha aqui e faziam aquilo assim. E faziam desenhos na barba. Para ofertar ao seu Deus. Era uma oferenda que eles faziam, aquela aparência. Os egípcios rapavam todos os pelos. Os assírios, se vocês verem na internet, eles tinham uma barba toda assim, sabe, toda trabalhada. Deus não queria que eles se parecessem com o ímpio. O que significa? Nós, como servos de Deus, não temos que nos aparentar com o ímpio. E tem pessoas que gostam de copiar, né? Aí imagina a Lu chegar aqui com o cabelo a metade amarelo, a metade verde, né? Então, tudo bem, tem pecado, mas não precisa, não há necessidade disso. Então são coisas que nós temos que evitar a aparência do mal. Então essa questão do cabelo é mais ou menos isso. Aí olha que coisa interessante. No versículo 28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Na época a pessoa morria, a pessoa se recarregava toda. Então não faça isso. Nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Lá no versículo 21. Não adianta perguntar, pode fazer tatuagem? Não. E aqui tem. Pega um ferro quente e coloca. Pronto, está resolvido o problema. Já resolvi o problema de vocês. Não é? Então, a Bíblia diz que não pode, não sou eu que vou dizer que pode. Ninguém desonre sua filha. Aí no versículo 30. Guardem os meus sábados. Percebe que Deus ele vai insistindo com eles. Guardem o meu sábado. Guarde o meu sábado, para que as pessoas não esqueçam. Olha só como é a importância disso. No versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busque a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não recorram aos médiuns. Mas eu nunca fui num centro espírita, mas na igreja pentecostal você vai, né? Ô irmã, tem uma palavrinha para mim aí? Tem uma coisa para mim. É a mesma coisa, é consulta médica. O que acontece com a pessoa? Vai pegar o espírito maligno que está naquela pessoa. Lembra que lá Paulo teve um problema semelhante com isso? Que tinham duas profetisas que ficavam profetizando. Esses são homens de Deus, realmente eles são homens de Deus, e Paulo expulsou, e eram demônios. Então nós não podemos ter esse tipo de contato. Olha que bacana aqui. Versículo 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Respeitar os idosos é o Eterno que mandou. Está aqui na palavra. Então você percebe que nós temos um manual completo de como lidar com essa situação, como viver melhor, como ter uma vida mais digna, o que eu posso e o que eu não posso fazer. A Bíblia nos responde, não sou eu que tenho que responder, mas a Bíblia que tem que responder. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Ame-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros.
ele volta a maneira que você gostaria de ser tratado, trate os outros. Percebe? Muitas palavras chavões que nós vemos hoje é da Bíblia, está ali. Não é novidade nenhuma. Versículo 35. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Use balanças de peso honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei da terra do Egito. Até nisso Deus se preocupou. Vou contar uma experiência rapidinho. O dia que vocês forem aqui no fundo da minha casa, vocês vão olhar no meu terreno do lado, eu tenho um container de 1000 litros. Eu vendia 2.000 litros por semana de um produto. E de repente eu não consegui, comecei a perder venda. Aí eu descobri o que estava acontecendo. O meu concorrente comprava produto desviado e ele vendia 900 ml por 1 litro. Ele já tinha 10% de vantagem na quantidade e além disso já comprava um produto desviado voltado com um valor ínfimo, muito pequeno. E aí o que eu fiz? Não posso perder o negócio. Vou fazer igual. Eu conheci o texto. Tive que tirar. Eu tentei explicar para os meus clientes que eles estavam comprando produto de origem incerta e pegando menos quantidade. Eles preferiram continuar comprando aquilo e eu tive que tirar o produto de linha porque eu não posso fazer aquilo. Perdi muito dinheiro, mas garanti a minha salvação. Esse que mais me importa, né? E finalmente, capítulo 20. Punições para o pecado. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. Não chame seus filhos de Moleque. Moleque era esse Deus, que é o Moloque. Então aqui nesse capítulo vem falando isso. E como é que eu faço entregar o meu filho a Moloque? Quantos Moloques tem por aí? A internet está cheia, viu? Está assim desse Deus Moloque, enganando nossos filhos. Um monte de bobagem, um monte de heresias. Então cuidado. Ore a Deus para nos livrar os nossos filhos desses Moloques da vida. Não é? No versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Sério isso, né? E hoje as pessoas, os filhos estão batendo na cara dos pais. E a Bíblia diz que esse indivíduo merece o quê? A morte. Então você percebe que Deus tem uma preocupação muito grande com alguns mandamentos especiais. Entre eles é honrar o pai e mãe e o sábado. Vocês perceberam quantas vezes eu falei do sábado aqui? Quantas vezes eu falei do pai? De anciões, de mais velhos? Né? Versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de um outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com uma mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem deitar-se com a nora, ambos terão que ser executados. O que fizerem depravação merece a morte. Voltando aqui, lembra da história da mulher adúltera que foi levada para Yeshua, lugar? A Bíblia diz que ele estava escrevendo. A única vez que aparece na Bíblia Jesus escrevendo alguma coisa é nesse texto. E aí, não se sabe o que ele escreveu. Ele olha e alguma coisa aconteceu que todo mundo começou a ir embora. E ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Ele diz: eu te condeno. Vá e não peques mais. Mas o texto da Bíblia não diz que ela deveria morrer? Estaria ele quebrando o mandamento? Não. Sabe por quê? O que é que estava faltando? Um homem.
Como pode ter adultério se não está o homem junto? Percebam? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Outro detalhe. Muitas pessoas dizem que esse texto não está nos originais, ou esse texto foi em... Não tem nada a ver. Porque Yeshua não estava ali onde é o muro das lamentações. Ele não estava ali. Ele estava onde era o templo de Salomão, que não era ali. E lá tinha terra, tinha areia. Ali é só pedra, mas lá tinha terra, tinha areia. Então, quando as pessoas chegaram, a Bíblia está cheia de contradição. Não está cheia de contradição, está cheia de má interpretação, que são coisas diferentes. Má interpretação é uma coisa, erros são outras. Você pode vir aqui atrás, tem trocentas Bíblias. Pode ir lá no meu escritório, tem todo tipo de Bíblia. Ah, está errado, eu fui comprando para comparar, porque não é possível que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, poderia permitir que a palavra dele estivesse errada. Ou que ficasse ao léu. Não, foi feito más traduções. Mas está muito certo. E no finalzinho aqui, ele vai continuar falando sobre animais, relações de animais e etc. Igual, relações entre irmãos, coisas assim que nós já sabemos, não é? Então, irmãos, para encerrar esse momento dessa paraxá, vocês perceberam a necessidade que nós temos que rever a maneira que nós estamos lidando com a nossa família, com os nossos pais, né? Com a nossa alimentação e com a obediência ao Shabbat. Amém? Kadosh Kem Adonai Tzevaot Kadosh Kem Adonai Tzevaot Kadosh Kem Adonai Tzevaot Kadosh Kem Adonai Tzevaot